Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Começando semana de Liga dos Campeões, é sempre aquela semana que a gente curte pra caramba. Muitos vídeos aqui no canal, começando nesta segunda-feira com um videozinho de prévia sobre um dos grandes jogos desta rodada da Champions, Arsenal contra Atlético de Madrid lá em Londres. E eu vou falar um pouquinho sobre esse confronto no qual o Atlético terá um grandíssimo desafio, mas precisa vencer o Arsenal e vencer a si mesmo, digamos assim, de certa forma. Vou falar sobre esse jogo, mas antes de mais nada, sempre lembrando que vocês já podem ser membros aqui do canal. Aqui embaixo, onde tá inscrever-se, também tá a possibilidade de vocês serem membros aqui do canal, porque vocês ajudam o canal de certa forma e eu entrego algumas coisas para vocês, como vídeos antecipados. Vocês podem ver os vídeos antes aqui no canal e, claro, uma vez por mês vou fazer uma live especial com os membros do canal. Então, quem puder e quem quiser, seja membro aqui do canal para ajudar este mini canal. E sempre aquele pedido, se inscrevam, deixem o like e os comentários aqui. Bora falar desse jogo da Liga dos Campeões. Nessa terça-feira teremos um grande jogo da Champions, Arsenal contra Atlético de Madrid, uma partida inédita entre as duas equipes na Liga dos Campeões, mas não em competições europeias. Mas faz muito tempo que Arsenal e Atlético não se enfrentam. É verdade que o Simeone já era o técnico do Atlético de Madrid lá em 2018, quando as duas equipes se enfrentaram pela Europa League. O Atlético venceu o jogo em casa e depois empatou em Londres para conseguir avançar na competição, mas na Champions as duas equipes nunca se enfrentaram e teremos esse Arteta contra Simeone, que parece ser bem interessante nessa terça-feira de Liga dos Campeões. Já lembrando todo mundo que essa partida vocês acompanham na TNT e na HBO Max, então fica o convite a partir das 3h45, o Fred Caldeira estará nesse jogo. Mas vamos falar sobre Arsenal Atlético de Madrid. Para mim é o duelo mais complicado que o Atlético tem nessa Liga dos Campeões. Vai enfrentar um time que atravessa um bom momento de futebol e competitivo. O Arsenal é o líder da Premier League. É verdade que em alguns jogos não faz grandíssimos jogos, mas está tendo essa sorte de campeão, de conseguir resolver as suas partidas, de aguentar muito. É um time que defensivamente eu tenho certeza que o Simeone está olhando para esse Arsenal com muita inveja, porque é um time que defensivamente consegue solucionar os seus jogos. O Arsenal tem a melhor defesa da Europa, só 3 gols sofridos. Na Liga dos Campeões, em 2 partidas, ainda não sofreu gols, assim como a Inter de Milão, que o Atlético de Madrid vai ter pela frente, mas esse jogo vai ser em casa para o time do Simeone, e eu já vou explicar a diferença que esse Atlético tem em casa e fora de casa. Mas a verdade é que esse jogo contra o Arsenal vai ser o duelo mais complicado para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, que tem uma tabela muito pior fora de casa do que em casa. Já teve que viajar para enfrentar o Liverpool. É verdade que fez um bom jogo em Anfield, mas não conseguiu pontuar. O Liverpool acabou encontrando o 3-2 no finalzinho da partida. E depois o Atlético goleou em casa, mas agora vai enfrentar esse Arsenal em Londres. O Arsenal vem de vencer o Fulham por 1-0 no último fim de semana e o Atlético de Madrid vem de vencer o Osasuna por 1-0 também. Duas equipes que conseguiram um resultado justo, mas que pro Arsenal serviu para se manter na liderança da Premier League e pro Atlético de Madrid serviu para subir um pouco na tabela de classificação de La Liga. O Atlético que teve um início de temporada bastante complicado dentro do campeonato espanhol. Como eu dizia, o Arsenal é uma das melhores defesas dessa Champions junto com a Inter, não sofreu nenhum gol nos 2 jogos que disputou. Venceu o Atlético de Bilbao por 2-0 e depois fez 2-0 também no Olympiacos. São 11 jogos do Arsenal na temporada, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A única derrota foi para o Liverpool e o único empate foi em 1-1 com o Manchester City. É um time, como eu disse, defensivamente vai muito bem, tem uma defesa muito sólida aí com Gabriel Magalhães e Saliba sendo os escudeiros do Raya, que também tá fazendo boa temporada. E tem números, o Arsenal, muito interessantes contra times espanhóis na Liga dos Campeões, tá?
O Arsenal soma 6 vitórias seguidas contra times espanhóis na Champions, lembrando que na temporada passada venceu os 2 jogos contra o Real Madrid. Tem apenas uma derrota nos últimos 14 jogos contra equipes espanholas e é um time muito forte em casa. Venceu os últimos 14 jogos na fase de Liga/fase de grupos de competição europeia e nesses 14 jogos que conseguiu vencer em casa não sofreu gols em 11. Essa questão de não sofrer gols é algo muito forte para o Arsenal, que nessa temporada não tem sofrido gols, tem deixado muitas porterias a zero, como eles falam aqui na Espanha. Se eu não me engano, dos 11 jogos, em 8 não sofreu gols. E é um time que consegue evitar que o seu adversário finalize no seu gol. Inclusive, soma 2 jogos consecutivos sem receber chutes no gol. Então, além de ter uma linha defensiva muito forte, ainda tem um cara como o Zubimendi na frente para impedir que os adversários cheguem mais próximos da linha defensiva desse Arsenal. E vai enfrentar um Atlético de Madrid que na temporada na Liga dos Campeões perdeu para o Liverpool fora de casa, goleou a Eintracht de Frankfurt em casa. E esse meio que é o resumo do Atlético de Madrid. É um time muito forte em casa e um time que deixa a desejar fora de casa. Inclusive, o Atlético tem 11 jogos na temporada, 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Não venceu nenhum jogo fora de casa ainda nessa temporada. O Atlético tem muita dificuldade, foi algo que aconteceu na temporada passada e que está se repetindo nessa. O Atlético tem muita dificuldade de vencer os jogos longe do estádio Metropolitano. E esse é um ponto, porque são 3 empates e 2 derrotas que o Simeone tem que conseguir fazer o time virar a chave, porque parece que em casa o Atlético consegue buscar quando o jogo tá complicado e consegue quando o jogo tá propício gerar muito ofensivamente. Esse Atlético mudou um pouco a forma de jogar, até pelas características dos jogadores que contam atualmente. É um time que joga mais no campo do rival, que é mais propositivo e que, se pode, tá o tempo inteiro atacando o seu rival. O ponto é que isso acontece muito no Metropolitano, mas o Atlético não consegue manter isso fora de casa. E esse é um dos grandes desafios do Simeone. Um Atlético que tem retrospecto muito negativo contra os ingleses. São 9 jogos consecutivos de grupos, fase de liga, sem conseguir vencer um time inglês. É um ponto complicado para o Atlético de Madrid, que nos últimos anos tem enfrentado times ingleses, mas muitos no mata-mata, onde o Atlético até se dá um pouco melhor nos mata-matas que nas partidas de fase de liga, fase de grupos. Vamos ver o que o Simeone vai conseguir tirar disso. Como eu disse, a última vez que eles se enfrentaram foi lá em 2018, na Europa League, a única vez em competições europeias. Na Champions, os dois times nunca se enfrentaram. O Simeone chegou no último jogo aos 750 jogos no comando do Atlético de Madrid e tá no seu ano de número 14 aí no comando do Atlético. O Arteta tá há 7 anos, se eu não me engano, no comando do Arsenal. Até tava lendo uma entrevista do Arteta pro jornal Marca dizendo que ele considera que em determinados aspectos ele e Simeone são parecidos. Na verdade, o Arteta é um cara de uma escola muito mais Guardiola de futebol, mas que utiliza muito as suas armas defensivas e a bola parada, que foi uma característica que o Atlético do Simeone teve quando o Simeone assumiu. O Arsenal é muito forte em bola parada, o Atlético vai ter que estar muito atento a isso. Então, algumas características sim, eles se assemelham, mas talvez a forma que esse Atlético de Madrid queira jogar se aproxima muito do que o Arsenal faz, mas o Atlético ainda não conseguiu manter isso e ter uma regularidade dentro do que quer fazer no jogo. O Arteta, depois desses 7 anos com o Arsenal e com as contratações que chegaram nessa temporada, tá conseguindo fazer isso mais e melhor. O Atlético de Madrid, para esse jogo, chega com apenas um desfalque, o Johnny Cardoso. O Simeone vai ter todo o restante do elenco para essa partida, e aí ficam algumas dúvidas no que ele vai propor de escalação, né? A gente tem algumas certezas, por exemplo, o Black vai ser o goleiro, o Julián Álvares vai ser um dos atacantes, o Marcos Llorente, que faz um grande início de temporada, é o lateral direito, o Ranco deve ser o lateral esquerdo, ele também pode jogar como zagueiro, mas o Simeone nos jogos grandes tem colocado ele pela esquerda por ali. Na dupla de zaga, o Atlético teve um reforço muito importante, o Giménez, 120 dias depois, voltou a jogar no último fim de semana
E para mim continua, se ele está fisicamente bem, sendo o melhor zagueiro do Atlético de Madrid, porque ele é uma liderança nata, é um cara, enfim, que organiza muito a defesa do Atlético. Então vamos ver se o Simeone repete com ele e com o Lenormand, que tem melhorado nos últimos jogos com o Atlético de Madrid depois de um início de temporada um pouco complicado. No meio de campo, sem o Johnny Cardoso, o Simeone deve repetir com Coque e Barrios, que tem funcionado, inclusive o Barrios faz um grandíssimo início de temporada com o Atlético. Aí, mais abertos, né, no meio de campo, o Nico Gonzalez saiu com uma concussão no último jogo, mas tá bem, viajou com o elenco e tudo indica que deve jogar. O argentino chegou e encaixou, foi a última contratação que chegou no Atlético de Madrid, encaixou muito bem. Na direita, o Baena foi titular, ele que estava voltando de lesão no último jogo. Acredito que o Simeone vai começar com o Juliano por ali, mas existe essa possibilidade. E aí talvez a grande dúvida seja quem vai acompanhar o Julián Álvares, né? A gente já viu o Griezmann fazer isso, foi assim no último jogo. Já vimos o Sorloth aparecer por ali, o próprio Baena pode jogar por ali. Então vamos ver como é que o Simeone vai armar o time. O Simeone deve ir num 4-4-2, deve tentar se defender e tentar contra-atacar esse Arsenal. Vamos ver o que o Atlético vai conseguir fazer contra talvez um dos melhores times da Europa neste momento, um time muito fiável que é esse Arsenal, se defende muito bem e quando pode ataca muito bem. Com o Saka vivendo um grande momento, o Martinelli não está sendo titular em todos os jogos, mas quando entra tem resolvido, principalmente na Liga dos Campeões. O Trossard vem de marcar no último jogo, o Eze tem entrado bem no meio de campo. Para mim, a peça-chave do equilíbrio desse time se chama Martin Zubimendi, que chegou e encaixou perfeitamente nesse meio campo do Arsenal. E tem o Gyökeres, que ainda não estourou como o artilheiro que se imagina que ele possa vir a ser dentro desse Arsenal. Então, é um time que tem certezas defensivas, um equilíbrio muito forte com o Zubimendi no meio de campo e que os atacantes vão começando a se encontrar, talvez com o Saka sendo aí esse inferno na ponta direita para quem tem que defender esse Arsenal. Um grandíssimo jogo nessa terça-feira entre Arsenal e Atlético de Madrid, o maior desafio para o Simeone nessa Liga dos Campeões, sem nenhuma dúvida, ter que enfrentar o Arsenal fora de casa. E de novo avisando a todo mundo que esse jogo vocês acompanham na TNT e na HBO Max. E se vocês chegaram até aqui no vídeo, sempre aquele pedido, se inscrevam, deixem o like, comentem por aqui. E claro que essa semana vai ter muito vídeo, porque é semana de Liga dos Campeões e a gente ama essa competição. Beijo pra todo mundo.